O Brasil é um país de terra fértil, rico em variedades. Como disse o português Pero Vaz de Caminha, nessa terra, em se plantando, tudo dá. E sabe o que é melhor? A cada mês, nova estação, a gente tem frutas, verduras, legumes típicos da época. Os alimentos colhidos na safra têm os preços mais baixos e a qualidade nutricional muito melhor. Então, que tal a gente aprender quais são os melhores alimentos para cada época do ano? E como preparar corretamente, ou o melhor horário para tomar? Comer? Quem nos explica tudo isso é a nutricionista Thaís Vilauta. Seja muito bem-vinda à nossa casa. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vinda. Obrigada. À nossa casa. Bem-vinda, Thaís. Obrigado, viu? Prazer. Prazer. Em recebê-la. Quando a gente fala em alimentos de safra, Thaís, o que a gente está falando? A gente fala dos alimentos que têm o melhor sabor, que eles têm mais nutrientes, mais vitaminas, porque realmente é a safra daquele alimento. A gente hoje em dia tem muitos alimentos que dão o ano todo, né? Porém, a gente sabe que para que ele tenha, aí faz parte da, a gente conserva em estufas ou tem um transporte. E quando a gente fala de alimentos da safra, é aquele alimento daquela estação mesmo. Então, o valor nutricional dele, o valor de vitaminas e de nutrientes é muito melhor comparado a qualquer outro alimento que não seja da safra. Sem falar do custo dele, né? Porque a quantidade é maior, então o valor dele é melhor. Então, é na hora que a gente pode abusar desses alimentos. Então, ele é mais docinho, né? A gente fala que as frutas da estação são mais docinhas. Ah, isso então interfere, porque se eu tenho mais em abundância, de uma forma mais natural, o nutriente dele é melhor do que se ele não fosse consumido numa época que não dá, que não é a safra, mais ou menos. Sim, porque na hora que ele vai ser retirado, né, do solo, ele vai estar realmente na sua forma que ele foi feito para aquilo. Então, por exemplo, ele está pronto para aquele momento. Ele não foi retirado antes e não foi retirado depois, nem cultivado de uma outra forma. Com parte de, que querendo ou não, quando a gente vai cultivar, a gente precisa colocar mais agrotóxicos, precisa colocar as coisas para ele durar, né? Daí ele não tem aquela quantidade de química como o alimento que tem da safra, né? Então esse é todo esse cuidado, porque a gente também não, além dos benefícios, a gente também não quer essa parte da toxicidade que às vezes a gente sabe que acaba tendo, né? Tem a questão do valor também, ele acaba ficando mais barato, né? Assim a gente consegue consumir mais ele. Sim, consegue consumir mais. A gente tem aqui os alimentos da safra desse período, é isso, tá? Sim, desse período agora de novembro, dezembro, comecinho do ano. Tem alguns aqui, na verdade, a maioria que eles acabam dando o ano inteiro, porém o sabor nessa época é muito mais gostoso. Mas a gente vê a melancia, ela é muito mais doce, ela é mais vermelhinha nessa época. O abacaxi também. O pêssego, na verdade, ele é dessa época mesmo. A gente encontra ele ali agora para novembro, dezembro, até ali para março, a gente encontra ele no sabor mais gostoso, docinho. O coco também a gente consegue, a banana também a gente sabe, né? Aqui no Brasil a gente tem uma produção muito grande. E alguns alimentos aqui a gente tem que tomar cuidado no consumo dele in natura. A gente acha que tudo que vem da natureza, a gente pode estar consumindo ele in natura, né? Se a gente for, a berinjela, gente, ela é para ser consumida, ela na forma refogada ou cozida, ela é tóxica, ela tem uma substância que ela atrapalha o nosso sistema gastrointestinal. Então, se a gente consumir ela cru, ela não é legal. Então, ela pode trazer toxicidade pra gente, atrapalhar a nossa saúde. Da mesma forma, o espinafre. Apesar de poder ser consumido ele de forma natural, o ideal é ele ser refogado, ou você colocar nas receitas para você estar fazendo. Porque o que acontece? Principalmente as pessoas que têm predisposição para ter pedras no rim, ele acaba acentuando isso, o excesso do consumo. Agora, se você já refogar, você perde essa substância que acaba contribuindo. Então, são só esses dois que são um pouquinhos que a gente tem que tomar cuidado. O restante pode estar consumindo cru, não tem problema. Tem alguns que são praticamente 90% de água, né? Que nessa época a gente precisa bastante se hidratar. E ajuda muito. Você colocou o aspargos ali, né? O que você pode falar do aspargos? Porque não é tão comum, a gente não é tão comum consumir o aspargo. E realmente ele tem uma época do ano onde ele dá mais em abundância, principalmente aqui no Brasil. O que você pode falar pra gente dele? Exatamente, até do valor dele, né? Que agora o custo dele fica mais acessível. Gente, o aspargo, ele é ótimo, que ele é tipo um detox, ele ajuda naquela retenção de líquido. Então, a mulherada ali que sente uma retenção maior por conta do verão, você pode estar consumindo ele cru ou junto nas refeições, fazendo ele cortadinho. Ele é fonte que a gente pode estar utilizando, né, de antioxidantes,
fonte de vitaminas. Então a gente pode estar colocando para aquela pessoa que fica mais inchada, que ela tem aquela retenção, aquela dor nas pernas. A gente pode estar utilizando o aspargos para a gente estar no dia a dia. O pepino, que é sensacional, que ele é 90% de água, então é o famoso... Até estava ouvindo as perguntinhas com o médico do suco detox, que as pessoas acham que quer tomar o tempo todo, né? Não é assim, gente, tudo com moderação. E aí o pepino, ele tem essa função, tem de vitamina C, ele tem essa função de hidratar, de melhorar, principalmente as pessoas que têm problema de circulação, pressão alta, que tem a necessidade dessa água para melhorar no dia a dia mesmo. Boa. E o brócolis? Já que a gente está falando deles ali, vamos falar ali, de vamos falar primeiro, no brócolis. Gente, o brócolis é sensacional, é aquele alimento perfeito, né? Eu adoro brócolis, então... Ele é fonte de cálcio, potássio, ele tem magnésio, ele é fonte de vitamina C, ele pode ser consumido cru, pode ser consumido cozido. Então ele é excelente para a gente consumir, para colocar no dia a dia, dar saciedade, ajuda essa parte intestinal, ajuda a melhorar a pressão, quem tem pressão alta pode estar consumindo, que ele ajuda nessa parte da pressão, de circulação, antioxidante, é uma ótima fonte de vitamina C. Às vezes as pessoas, que a gente sabe o que acontece, quando a gente consome os alimentos, fontes de ferro, que são de origens vegetais, a gente precisa da vitamina C para a gente conseguir absorver eles. E o brócolis, ele já tem a vitamina C, então ele é um alimento completo ali. Demais. Quando a gente fala das frutas, qual o melhor horário para ingerir? Tem isso, essa coisa da ingestão, melhor horário, quantas por dia? Porque tem gente que fala assim, não pode comer tanta fruta, ou eu gosto de comer fruta o dia inteiro. Isso é possível? Então, vamos lá. Eu tenho mal com essa fruta aqui. Essa aqui é meu mal. Eu como demais. Você come o Magali, é por aí. Inteira. Eu adoro melancia. A gente fala assim, as frutas, né? É fruta, é saudável, né? Posso comer à vontade, porém não é tão assim, gente. O que acontece? As frutas, ela tem a parte da frutose dessa fruta, ela tem o carboidrato. E algumas, que a gente fala de pico glicêmico, o excesso desse carboidrato dessa fruta, igual a gente olha assim, a melancia é super inofensiva, 90% água, porém o índice glicêmico dela, o pico de açúcar dela é alto. Então assim, a gente sempre consumir as frutas, de preferência assim próximo de outras refeições, ou com uma porção de amêndoas, nuts, castanhas, ou com uma proteína, uma fatia de queijo, ou um iogurte, ou seu ovinho cozido ali, de preferência sempre com alguma coisa. Principalmente se você for aquela pessoa que tem algum problema em relação à parte de diabetes, que não pode estar consumindo, ou a pessoa que está em excesso de peso, ou tá com obesidade, tem que ter um controle no consumo das frutas. É muito saudável? É, mas sempre em quantidades que é feita para você. Por exemplo, cada pessoa vai ter um tipo de alimentação, uma quantidade que ela pode comer. 3 frutas por dia, a gente dá para encaixar? Dá para encaixar. Mas qual o melhor horário? Geralmente de manhã, que você vai ter mais energia, que elas fornecem energia. Depois do almoço, à tarde, às vezes quando a pessoa tem aquela vontade de comer alguma coisa mais docinha, dá para você fazer um lanche, colocar essa fruta junto com uma proteína e dar todo esse aporte para a pessoa. Porque se ela comer só a fruta, ela vai falar assim, eu como fruta, sinto fome depois. A fruta tem fibras, vai acabar mexendo nessa parte intestinal, vai fornecer energia, porque ela tem carboidrato, e a pessoa vai falar, nossa, eu não vou comer fruta, porque eu como fruta que eu com mais fome, né? É igual quando falo da maçã. Da maçã. A maçã é danada. Fala isso, eu já penso na maçã. Comeu a maçã da fome, é impressionante. Aí acaba não consumindo, né? E aí são fontes, por exemplo, a banana, é super legal você fazer receitinha, até aquela pessoa que é bem estressada, porque a banana, gente, ela melhora a nossa sensação de bem-estar, ela tem a serotonina, triptofano, o potássio. Boa. Aí você faz ela amassadinha ali com um pouquinho de cacau no final da tarde, gente, sabe aquele estresse que você tá assim precisando de um upgrade? Come uma bananinha ali amassadinha, você vai ver que vai dar uma boa melhorada. Uma tranquilizada no estresse. O que mais que você pode falar dos benefícios, então, pra gente? Água de coco, você não falou do coco. Fala pra gente do benefício da água do coco. O coco é excelente. O coco, ele por completo, né? A água do coco, ela é fonte de eletrólitos. Ela faz aquela reposição. Aquela pessoa que fez uma atividade excessiva e precisa repor os eletrólitos, que perde. Aquela pessoa que está com desidratação, que tem algum problema nessa parte de digestão, que não está conseguindo se alimentar bem, ele consegue suprir essa necessidade do nosso corpo. E aí o coco em si, ele é ótimo, ele é fonte de TCM, que é uma gordura boa, que faz com que a gente tenha mais saciedade, que melhora até em relação à parte da energia que a gente tem.
Então ele acaba sendo um alimento por completo. Ele é uma fonte, assim, excelente pra gente colocar no dia a dia. Das pessoas falam assim, uma coisa com água de coco. Gente, sensacional. Você usar água de coco, colocar frutinhas picadinhas. Agora no verão, fazer os famosos geladinhos pras crianças. Boa. Até mesmo aquele adulto que tem aquele paladar mais docinho, que adora um sorvete. Quero tomar um sorvete depois do almoço. Então você acaba, que a pessoa que não tem o hábito de consumir as frutas ou o dia a dia, fazer esses sorvetinhos e tá colocando, tá consumindo ela, fazer ele picadinho, usar ele mesmo, os picolés usando a água de coco, que é uma fonte ainda mais de nutrientes para aquela refeição que você vai estar fazendo. Perfeito. Boa. Quando a gente fala de ingerir, a gente está falando de comer a fruta, não do suco, né? Não do suco. Gente, o comer a fruta, você tem os benefícios das fibras dessa fruta. Você tem a parte da absorção é muito melhor. Quando a gente bate, a pessoa fala assim, mas é a mesma coisa, eu nem coei. Gente, só o fato de você bater, você modifica a propriedade desse alimento. E também modifica na absorção dele. Então, o que acontece? A pessoa, principalmente aquela que não pode ter o índice glicêmico alto, né, que tem problema com açúcar, aí dispara ainda mais nela. Então, sempre que você consumir o alimento in natura, descascar e consumir a laranja, da mesma forma a melancia, não fazer o suco, consome a melancia, ela já é praticamente água ali, ó, se você comer ela, só saborizar ela, já vai parecer um suquinho que você vai estar tomando. E sempre dá preferência para comer esse alimento, nunca tá fazendo suco. Boa. Perfeito, muito Boa. bom. Ela falou, não escutei. Falou que é isso aí. Falou? Encerrar, Então, ela só agradecer. Pra mim, Andresa, a gente ficou na dúvida, porque eu me embolei aqui. Agora eu entendi. Desculpa. Porque a gente tava falando, eu não tava entendendo. Tá faltando fruta pra Andresa. Tá faltando fruta. Saber cortar fruta. Saber cortar fruta, descascar manga. Fruta. Ela tá gravidinha. Tem alguma fruta dessa que é muito bom pra ela comer, por exemplo? Pra ela ingerir? Ela não precisa descascar. São excelentes. Não sabe descascar. Banana, sei lá. Banana é ótima, ela tem fonte de potássio, é excelente, pode estar consumindo. Consumir bastante o brócolis, olha. O espinafre também, fonte de ferro, precisa, olha, bastante pra gente estar consumindo, ácido fólico. E aí, as frutas em si, você pode estar consumindo de forma geral, que vai só trazer benefícios. Coisa boa. Aí, Andresa. Thaís, você foi maravilhosa. Seja bem-vinda à nossa casa, viu? Você de casa, aproveita para segui-la, para fazer pergunta. Ó, o arroba é @Nutri Thaís Vilalta, tá aparecendo para você aí com TH e com 2 L's, tá aparecendo na tela. E o telefone é o 12 99179 6301. Muito obrigado, viu? Obrigada, viu?